Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, né? Eu estou gravando ele às 11 da manhã, hoje é domingo, dia 22 de janeiro. Eu vou gravar esse vídeo para falar algumas coisas. Na verdade é um assunto específico. Aconteceu muita coisa essa semana no Brasil, né? Assim, o Brasil é um país que é impossível você morrer de tédio. Porque é incrível aqui a quantidade de coisas que acontecem, né? Semana passada teve o pessoal em Brasília, essa semana teve a questão das Americanas, aí ontem se descobriu essa questão dos índios e tal, dos Yanomamis. Mas hoje eu vou estar falando, agora nesse vídeo pelo menos, sobre um assunto específico, né, que foi uma fala do presidente Lula. E aí eu vou estar lendo, criticando a fala do Lula, não o Lula em si, até porque eu não conheço ele. Não conheço pessoalmente. Conheço que eu sei que ele é o presidente, né? Qualquer pessoa minimamente informada sabe quem é Lula. Mas eu não conheço a pessoa dele, né? Então, eu vou ler aqui a notícia, um pouco do que ele falou, para poder explicar ou comentar alguns pontos. Ele deu uma entrevista à Globo News. Eu acredito que tenha sido no Palácio do Planalto. Eu não vi a entrevista toda, né? Mas eu vi uma parte que repercutiu bastante. No Twitter principalmente. Eu tenho um Twitter lá e tal. Então repercutiu bastante. A fala do Lula, né? O texto da matéria diz: empresário fica rico porque os trabalhadores trabalharam, não ele, diz Lula. Aí eu vou ler exatamente o que está descrito, né, na matéria. A repórter da Globo News perguntou o seguinte: a responsabilidade social e a responsabilidade fiscal são frequentemente apresentadas e às vezes tenho a impressão que o senhor pensa assim. Eu queria que o senhor me dissesse se é isso mesmo, como se elas fossem antagônicas, a responsabilidade fiscal e social sendo antagônicas. Como se uma fosse inimiga da outra, né? Mas há quem entenda que elas não são necessariamente antagônicas. Para o senhor, elas são inimigas? Perguntou a repórter. Aí Lula: elas são antagônicas por causa da ganância, sabe? Das pessoas mais ricas. Ou seja, as pessoas não querem. E aí, o empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou. Ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. O que nós queremos é que apenas haja a contrapartida no social. Não interessa a gente ter uma sociedade de miseráveis. Nós queremos ter uma sociedade de classe média. Nós queremos que uma pessoa tenha poder de consumo. Nós queremos que as pessoas possam viajar. Nós queremos que as pessoas possam comprar uma casa. Nós queremos que as pessoas possam comprar um carro. É o mínimo necessário que precisamos garantir para as pessoas. Que elas consumam aquilo que eles produzem. Agora, o que tem acontecido no Brasil? Se você pegar o relatório da economia, você vai ver que muita gente que era rica ficou mais rica e o pobre ficou mais pobre. Isso é a fala do Lula. Aí vamos lá a alguns pontos. Vou começar do final. Se você pegar o relatório da economia, você vai ver que muita gente que era rica ficou muito mais rica e o pobre ficou mais pobre. Ponto. É verdade? Aconteceu, né? Você teve aí uma distância entre os mais ricos e os pobres. Teve. Porém, todavia, entretanto, uma coisa não implica necessariamente na outra. Correlação não implica causalidade. Que diabo é isso que eu disse? Correlação significa que duas variáveis caminham juntas. Ou tem a correlação positiva, que as duas caminham para o mesmo canto, e a correlação negativa, que é uma vai para um canto, a outra vai para outra. Basicamente é isso, grosso modo é isso. E aí isso não significa dizer que porque uma vai para esse canto e a outra vai para o mesmo lugar, as duas coisas se explicam por si só. Não necessariamente. Se for assim,
eu posso dizer que 100% das pessoas que bebem água morrem. Mas as pessoas morrem porque beberam água? Não. Entendeu? Então, não é porque uma pessoa ficou mais rica que a outra ficou mais pobre. É preciso entender ali o que foi que aconteceu. E isso não é uma... A economia não é um jogo de soma zero. Né? Não é assim que funciona, como eu falei. Esse ponto eu acredito que qualquer pessoa minimamente inteligente entenda. Lembrando que eu não estou falando que o Lula é burro, né? Porque se ele fosse burro ele não viraria o presidente. Ele sabe muito bem do que ele está falando. Ele está jogando para a população, para a galera. Aí vamos para outro ponto. Agora a gente volta para o início. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou. Ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. O Lula também sabe que isso não é verdade. Tá? Ele dá a ideia de que o empresário não trabalha. E aí muita gente criticando o Lula, dizendo que ele está errado nisso e tal, que ele é burro por isso, como eu já falei anteriormente. Ele pode ser tudo, menos burro. Um cara não chega na presidência da república, no cargo mais importante do país, sendo burro. Isso, de forma alguma, esqueça. Inclusive o Bolsonaro também não é burro, ele chegou onde chegou. Por mais que ele fale um monte de merda, eita, falei palavra, mas vai assim mesmo. Por mais que ele fale aquele monte de bobagem, ele não é burro. É estratégia, é só estratégia. Aí vamos lá. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou. Aí eu vou trazer alguns dados aqui para vocês. E aí vocês que analisam e dizem que se eu estou falando besteira ou não. Segundo o Banco Central tem um site que ele emite vários relatórios, vários dados e tal. Eu gosto muito dos dados em si, por conta de uma pós-graduação que eu fiz em ciência de dados. Então eu vejo a informação, vou pegar o dado. Se o dado contradiz a informação, ela não é válida. Para mim, mais ou menos por aí. Quando o Lula fala isso, né, ele, como eu falei, ele sabe que não é verdade, mas ele está falando para a base dele. Quem vocês acham que tem mais, assim, qual classe, vamos chamar assim, é mais numerosa no Brasil? Os empregadores, as pessoas que criam empresas e contratam pessoas, ou a dos trabalhadores, as pessoas que, vamos chamar no termo marxista talvez, vendem a sua força de trabalho? Existem mais pessoas que vendem a sua força de trabalho. Segundo o Banco Central, em outubro de 2022, o Brasil tinha 43.009.237 pessoas com contrato formal. O contrato formal é CLT, PJ talvez, funcionário público. Tem um contrato de trabalho. E nós tínhamos 4.372.000 empregadores. Então, quer dizer, no mínimo 10 vezes mais empregados no setor formal do que empregadores. Então, quando o Lula diz que o empresário não trabalha, quem trabalha é o trabalhador, meio que é mentira, ele sabe, mas ele está falando para a base dele, ele quer manter a base dele para sinalizar para os trabalhadores que ele é a favor deles. Afinal, ele é do Partido dos Trabalhadores. Né? Então, porém, como ele sabe disso, ele está jogando o jogo da política. As pessoas precisam entender que o político vai jogar com os sentimentos das pessoas. Às vezes com mentiras, às vezes com sentimentos, chorando. Um exemplo bom, no começo do governo Bolsonaro, ele foi assinar alguma coisa com a caneta Bic. E as pessoas ficaram, oh meu Deus, como ele é humilde. Tá vendo aí, o meu presidente assina com a caneta Bic. Ele estava sinalizando para as pessoas que ele era humilde. Comendo pão com leite condensado. Mal sabiam que aquele pão e aquele leite condensado tinha custado 9.000 reais. Política é sinalização, sabe? Então é muito mais importante o que a pessoa fala do que o que ela faz na política. E eu vou mostrar outra notícia. A notícia é de 26 de setembro de 2022.
Lula encontra com empresários em semana decisiva para sua campanha. Bom, se o Lula está dizendo que o empresário não trabalha, por que diabo ele foi se reunir com empresários? Se são os exploradores, né? E ele defende apenas os trabalhadores, né? Ou seja, ele sabe o que ele está fazendo. Ele mantém os trabalhadores, as pessoas que votaram nele aqui, ó, no cercadinho, igual o cidadão lá, assim, guardadas as devidas proporções, óbvio. E os empresários, ele fica namorando ali os dois, porque ele é político, ele vai mexer com os sentimentos das pessoas. Mas um cara que diz que o lema do governo é união e reconstrução, dizer uma coisa dessa é jogar o patrão contra o empregado. Isso não é nem um pouco união e muito menos reconstrução. Que país deu certo com um presidente instigando a divisão de classes, vamos dizer assim? Não acredito muito nessa classes. A classe trabalhadora. Não, são os trabalhadores. Era mais ou menos isso que eu queria dizer, né? A gente não vai para canto nenhum com um presidente dividindo a sociedade. Acho que não é nem dividindo. É colocando a maioria da população, que são os trabalhadores, contra os empregadores. A gente não vai sair do buraco maltratando essa galera. Aí, outro dado aqui antes de encerrar. A remuneração média, o rendimento médio dos empregadores no Brasil é de... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a informação. Perdi. Caramba. Calma aí que eu vou achar de novo. Tá, ele disse que os empregadores ganham muito dinheiro. A renda média dos empregadores tá no site do Banco Central. Eu vou postar na descrição os links que eu peguei. Ele vai dizer ali que a média salarial, a média de rendimento médio, a média de rendimento dos empregadores, né, as pessoas que empregam, que na visão do Lula são exploradores, é de 7 mil reais. É muito? Bom, para mim eu queria ganhar 7 mil. Mas é muito diferente do ganham muito dinheiro, entendeu? Quando ele fala ganha muito dinheiro, ele se refere a uma galera tipo um Elon Musk, um Ike Batista. Ike Batista era um picareta, mas entendam, gente que é tribilhardária, que esses caras são 1%. Né? A grande maioria dos empregadores as empresas, são médias e pequenas empresas. Então quando ele joga contra, ele pega e divide, né? Pega os trabalhadores e bota contra os empregados, ele não vai resolver nenhum problema. Já dizia o Roberto Campos. A solução do problema da pobreza começa com o respeito ao Criador da riqueza. Com isso eu encerro. Tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite.